Enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Enche, Espírito, meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Enche, Espírito, meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero, oh, aleluia, em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oh, recantarrebassuri de barabara, rindo de andarrebassuri de carrebassu, briandarrai de barabassuri ande carabassu, aleluia, oh, aleluia. As minhas mãos eu quero levantar, em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Fala para ele que você quer derramar, aleluia. Aquele casal que estava ali na porta, você viu que eu falei para ele, vem, aleluia. Experimenta dele, aleluia. Ele tem aquilo que você jamais, aleluia, pensarou que você poderia ter, aleluia. Ele vai aonde você jamais poderia ir, aleluia. Ele está, aleluia, aonde você nunca pensaria em estar um dia, aleluia. E tudo é pelo Espírito ele faz, aleluia. Quando ele viu o seu Espírito, ele renovou a terra. Nos Salmos fala que o Espírito deles parava sobre as águas. Aleluia, ele olhou, aleluia, e viu que era maravilhoso a sua semelhança. Ele disse, façamos o homem a imagem e a semelhança, amém? Porque ele olhou nas águas, ele viu a própria claridade da face dele. E ele disse, façamos, aleluia, o homem nossa imagem e nossa semelhança. Então alguém pode me chamar de careca, antes me chamaram de bonita, né, de vigorosa. O homem olhou para mim e falou, você está corado, você está com uma cor bonita. Eu fui dormir 4 horas da manhã e 9h30 da manhã eu levantei para ir do dentista, aleluia. E alguém viu alguma coisa em mim, aleluia, porque eu tive um período ontem orando por umas pessoas e passei um período falando com Deus, aleluia. Eu andava para lá e para cá, olhando para as cadeiras, e Deus mandando comprador. Eu falava, Senhor, eu poderia ficar milionário, eu poderia ser o homem mais rico, como se diz, nessa cidade, mas não importa isso para mim agora. Importa que o Senhor, aleluia, esteja aqui, aleluia, porque é sempre isso que eu declaro a Ele, aleluia. E digo, Senhor, não deixa que essas coisas sejam que o meu coração se apegue, amém? Porque eu percebi que o dinheiro e as coisas está sendo um objeto de louvor para muita gente, amém, meu? O poder, você liga, por exemplo, à internet, às vezes você vê a pessoa lá, minha casa, isso, aquilo, tal, logo o assaltante entra lá, daqui a pouco ela já manda um vídeo dizendo, quase me mataram, isso, né? E você vê que as pessoas estão afoitas, oprimidas, tudo que acontece com elas, põe lá na vídeo, para dar like, amém, meu? Artistas, gente poderosas, cheia de dinheiro, aleluia.
E a gente no lugar sempre, aleluia, mas sabendo que Ele está ali presente, aleluia. Todos os dias Ele diz, estarei convosco até a consumação do século, aleluia. E Ele não deixará e não te desamparará. Hebreus capítulo 13, se você ler lá, Ele fez uma promessa, aleluia. Ele disse, eu não te deixarei e não te desampararei. Então tudo que nós estamos passando, ou as coisas que acontecem, eu louvo a Deus, amém? E muitas vezes, aleluia, eu entendo que Deus nos separa muitas vezes, aleluia, aparentemente estamos sozinhos, aparentemente, mas porque é o lugar do deserto, amém? É o lugar para Deus estar sós conosco, aleluia, amém? E Ele fala através de muito jeito, de muitas formas, amém? E eu vejo pelo meu próprio passarinho que está ali às vezes, né? Eu vejo a criação de Deus. E hoje eu estava olhando o gatinho, né? E falei, Deus, né? Como o Senhor é tremendo, amém? E a gente vê a criação dele. E ele pode criar sempre coisas novas. Isaías diz, não percebei que está saindo a luz, criarei coisas novas. E nós, olha, pensa que está tudo perdido, está em treva, né? Tudo se perdeu. Mas de repente ele vem com a luz, porque a Bíblia fala que a luz de Deus floresce nas trevas, aleluia? E as trevas não prevalecem contra ela. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que atrair a presença de Deus, amém? Para as nossas vidas, aleluia? Para o nosso quarto, amém? E ali o Senhor, aleluia, nos encher da sua graça. Então, Êxodo capítulo 14, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu estava ali, Deus me deu alguma revelação, que é muito conhecido esse texto. Trouxe a Bíblia? Ó, tem uma Bíblia aqui, ó. Você vai precisar do óculos também. Então, glória a Deus, amém? É bom que se você examine, porque o pregador, ele se sente confortável. Porque se eu falar alguma coisa, você não se sente ofendido, amém? Porque é a palavra do Senhor. E o intuito não é ofender ninguém, amém? Isso eu tenho falado para algumas pessoas procurar outras igrejas e para alguns lugares, porque se eu falei para pessoas, se você não tem prazer de adorar a Deus, chegar nos cultos, vir orar, louvar a Deus, ser fiel ao teu Deus, ser leal, amém, ter um caráter, amém, fiel de adoração a Deus, porque acontecendo que hoje muitos evangélicos, ontem eu vi pessoas que foi num show que tinha aí, né, na marcha para Jesus, eu perguntei se congrega, não vou mais à igreja, eu gosto de coisa assim, de show e tal e tal, aí eu entendi, amém, irmão? Porque as pessoas estão tendo, assim, aquele lugar, marcha para Jesus, aquele evento e tal, como se fosse entretenimento, amém? Como se fosse os pagodeiros fazem um show, um artista, cantor sertanejo. Eles não estão entendendo o que é se aproximar, o que é adoração a Deus. A adoração é em espírito e em verdade. Você pode chegar a adorar e de repente ele não receber, amém? E de repente você adora com o espírito e em verdade ele recebe. E quando ele recebe a adoração no trono, ele reage à nossa adoração. Ele manda anjos descer, ele derrama a bênção, amém? Então, por isso que nós temos que tomar cuidado, amém? Não é porque reunimos uma multidão no lugar, quer dizer que é bênção isso aqui. Você vê que nem um paralítico andou, nem um cego chegou, nada aconteceu, aleluia? E todo mundo voltou, e voltou do mesmo jeito. Por quê? Porque eles foram lá como se fosse um entendimento. Às vezes os cantores, os levitas, às vezes até estão adorando a Deus, em verdade. Mas reunião de multidão de gente, para dizer que é um evento que abundou, às vezes não. Amém? Às vezes você está em uma pessoa, no lugar, duas pessoas, mas adorando a Deus em verdade, aí ele se manifesta, não é? E às vezes não se manifesta aquela multidão, amém? Porque ele vê que é só reunião de pessoas, amém? Com entretenimento, que não vieram por causa do Senhor, vieram por causa do movimento, amém? Né? Como as pessoas estão habitando. Aí eu fui para um lugar, eu passei perto de um posto, né? Fui abastecer, estava lotado de carro, e o frentista falando para mim, você viu, pastor? Olha como é que está aqui. Eu falei, lá na igreja só tinha 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, às vezes 10, e aí? E outras igrejas que você passa, você vê a mesma coisa, né? Assembleia de Deus, igreja grande. Igrejas aí que a gente passa, às vezes percebe 2, 3 carrinhos na porta. Logo de manhã, hoje nos cultos, algumas que faz, não tem aquela multidão de carro, amém? Por quê? Porque a porta é estreita e apertada, e poucos vão por ela.
Porque o povo não teve sensibilidade de descobrir ainda. Então, a Êxodo 14, versículo de número 1, vamos ver e deixar o Espírito Santo conduzir, falar com a gente, nesse domingo, né? O culto da família no altar de Deus. Disse o Senhor a Moisés, para que eu os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles assim fizeram. Então você vê que todo projeto, todo plano de Deus é assim. É de um jeito, aleluia, de uma forma, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele preparou para ser. E certamente Ele vai, aleluia, falar conosco, vai conduzir e dizer, vai por esse caminho. E certamente Ele tinha que levar ao povo a um lugar onde não tinha saída. Se você prestar atenção, porque Ele tinha um plano, Ele tinha um projeto, aleluia. E é difícil muitas vezes entender o projeto de Deus. Porque muitas vezes você vai para o beco sem saída. Às vezes você olha para o bolso aqui e não tem nada. Não é verdade? Seus amigos não aparecem ninguém. E parece que ainda vai ficando pior ainda. E às vezes ainda vem mais notícia ainda. E às vezes você vai ver mais coisas acontecendo e dizendo, nossa, que coisa terrível. Né? E muitas vezes, quanto mais você reza, como diz o católico, mais assombração aparece. Não é verdade? E parece que tudo vai ficando estreito demais. Mas sempre quando nós somos o povo de Deus, viemos para a igreja de Deus e apresentamos perante a Ele, nós temos que entrar no projeto dEle. E acreditar no projeto dEle. E o projeto de Deus é tão grandioso e tão poderoso que muitas vezes é difícil acreditar. Porque Ele vai agir no impossível, né? Ele vai fazer uma coisa gloriosa, uma coisa poderosa. Um rapaz falou, e agora, como é que você vai fazer um dia? Minha tia, né, falando para mim. Como é que você vai viver agora? Você tinha um estilo de vida, agora você tem outro, vai para a igreja. E agora, o que você vai fazer? Você só fica de joelho, orando e lendo essa Bíblia. Agora você enlouqueceu. Inclusive, mandaram algumas pessoas vir conversar comigo e tal, né? Para ver, porque houve um papo que eu estava louco, amém? Porque eu só queria orar e ler Bíblia, falando em língua, glorificando a Deus, aleluia. A água passando por cima, bolso vazio, amém, irmão? Ninguém mais falava comigo, porque as pessoas viam que eu não tinha mais droga, não era traficante, não era mais nada. Toda hora eu fiz um altar, coloquei um paninho branco, né? Onde era ali embaixo, que depois passou a ser um tempo a igreja. E ali ficava orando todo dia, botei um salgadinho pendurado no lugar, e ali ficava. Botei uma rendinha, e tudo que eu fazia, eu falava que era para Ele, aleluia. E até o dinheirinho que eu entrava, assim, alguma coisa que eu vendia, uns 50 centavos, um real, dois lá, eu comprava um material e fazia um pultezinho, passava um verniz, preguinho para pregar, né, para não ficar caindo. Sempre os primeiros bancos que eu fiz ali, fica tendo madeirinha pregando. Aleluia, para fazer um lugar onde viessem as pessoas sentar para ouvir Deus falar, aleluia. Porque certamente eu já tinha entendido, aleluia, que Ele era poderoso. Eu poderia estar num barraquinho, poderia estar num lugar simplesinho, só que o grande Deus, aleluia, estava presente. Era questão de o projeto dele se cumprir. As promessas dele foi feita. Agora, por que cada dia que a gente pensava que ia aumentar a igreja, as pessoas iam vir para o culto, as pessoas iam ser fiel, fazia campanha, né? Comecei a fazer campanha, lutava, Deus abençoava, curava todo mundo, câncer, AIDS, e Deus fez muitas maravilhas. Na outra semana não tinha ninguém no culto. E até o pregador que eu convidava chegava ali e eu olhava assim e falava, mas não tem ninguém no culto. Eu falava, vamos dobrar o joelho, vamos falar com Deus, né? E ficava orando, e o pregador olhava para a porta, ninguém e tal. Eu falei, vamos continuar orando também. O que se Deus pregar, aleluia, Ele vai enviar, alguma coisa vai acontecer, aleluia. Porque você não está vendo, mas Ele já viu primeiro do que nós, amém? Ele sabe o que vai fazer. Ele fala, não, eu vou embora, porque já é quase 7h30, não vai vir ninguém no culto. De repente, aí encheu uma família, encheu um monte de jovens da rua. Até hoje, todos eles conheceram o Evangelho através de mim.
E aí sentado em cima, senhorzinho de cabelo branco, outra senhorzinha sentada no canto, aí daqui a pouco já via mais um cidadãozinho, aleluia, parecia até gente com cachorro, e aleluia, e eu pregava a palavra, aleluia. Porque era Deus operando, mas o pregador, ele não entendeu, aleluia, que tem hora que ele está presente, mas muitas vezes a gente não vai acreditar, aleluia, quando ele mandar nós realizarmos, aleluia, aquele tipo de ação. A gente vai ficar assim, nossa, montanha para cá, coisa para lá, aqui não tem saída. Você vê que era dois montes, Monte Efol, né? Aqui, ó, Monte Migol e diante de Baal Zefum, dois lugares, né? Montanhas. Agora, Deus levar o seu povo, que depois de ter tirado de lá, para onde? Para um lugar onde não tem saída. Mas você vê que ele estava orientando e dizendo, eles não vão aguentar, não vão suportar, porque eles morrerão se eles verem os exércitos dos povos que estão à volta. Então eu vou levar eles ali e vou confundir o diabo. Amém? Porque o diabo, aleluia, ele fica confundido nessa hora. Ele fala, nossa, mas a igreja não tem ninguém, você está pregando para 2, 3, um sentado, 2 tal. Mas ele esqueceu que Jesus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E muitas vezes você tem que mandar outro sair dali, porque não está entendendo o plano de Deus. Porque ele quer movimento, ele quer gente à sua volta, ele quer todas aquelas coisas. Mas ele não entendeu que Deus também trabalha no deserto, não é? Deus também trabalha, aleluia, onde tiver 1 ou 2, 3 reunidos em meu nome. E muitas vezes Deus fala coisas que a pessoa olha pra gente e que ele está dizendo, você está orando por um casal, aleluia, ser restaurado e o seu está acabado. Então você ora para Deus curar uma pessoa e às vezes você está com uma doença, amém? Às vezes você ora para uma pessoa prosperar, ela prospera, aleluia, e você está liso e reza no bolso. E muitas vezes você ora para Deus abençoar pessoas, até pastores, Deus enche a igreja dele, aquela multidão de gente ainda passa por você e fala, estou na igreja de cima, aleluia. E aí você fica pensando e dizendo, eu vou ficar por último, a coisa ficou difícil para mim, mas não é, Deus tem um plano. Deus, ele vai trabalhar do jeito que ele projetou. De repente, vai ser com pouco, vai ser com muito, mas nós vamos chegar, aleluia, no final da história, aleluia. E todo jeito, quem será confundido? O diabo. Porque o diabo é especialista em acusar. Ele vai dizer, cadê teu Deus agora? Cadê os seus amigos? Cadê sua família que te abandonou? E aí? Essa injeção que você está tomando, né? Esse remédio, parece que quanto mais você clama o teu Deus, mais pior fica. De repente vai para o UTI, vai não sei aonde, daqui a pouco passa por um monte de processo, aí lá do lado da cama, ele fala para você e fala para outra pessoa, levanta as mãos que eu vou orar para você e Deus vai te curar. Aleluia. E eu já cheguei a orar por pessoas que Deus curava ele e eu voltava a deitar, bem ruim, tanta luta. Chegou uma toda emberebada, com cheio de mancha. Eu fiz uma oração, desapareceu tudo. E ela foi na casa dela, sumiu. Um dia chegou uma mulher, eu não sabia. Ela tinha uma úlcera enorme. E os netinhos dela, um monte de nós, jeito que sabe que as pessoas que têm bastante filho, é neto, é uma leva. Onde chega, ela vai sentando e vai voltando. Aí ela pegou e falou assim, você dá para orar para mim, pastor? Eu falei, eu vou orar. Ah, Deus, cura essa mulher. Aí Deus tocou no caroço. A úlcera desapareceu. E quando ela subiu para cima, ela sentou no sofá. E ela sentiu falta do caroço. Aleluia? Porque ela tinha sido curada, Jesus arrancou. E aí ela mandou as ofertas e tudo aquele monte de criança, tudo correndo. Eu falei, nossa, acho que eles vão aqui pedir dinheiro para comprar doce, para fazer maranhão, que esse cai direto ali, né? Às vezes eu ganhava umas ofertinhas, e aí eu dava até salgadinho para alguns deles, pregava o evangelho, punha na cabeça e chorava. De repente, então, não, minha mãe, ela não está mais, ela tinha uma úlcera desse tamanho, e foi curada, não é? Aí você imagine um culto onde tinha poucas crianças, algumas coisas. E é tão interessante que eles estavam operando e muitas pessoas, aleluia, não conseguiam nem perceber que ele estava curando. Aleluia. E muitas vezes a gente vem na igreja e não entende que ele tem um plano, ele tem um projeto. E às vezes você fala, nossa, hoje vai arrebentar a boca do balão.
E de repente só estava você e Deus e mais uma, aleluia. E muitas vezes você ora, manda pessoa, empresário, Deus para encher a igreja de dizimista, para nós ter um recurso, comprar quarteirão, aí ele manda mais um pobretão. E mais gente com problema, gente com mais sofrimento. Aí você ora, abençoa, a pessoa cresce, aí prospera a empresa, avança, de repente fala, não estou vindo mais, pastor, porque eu não gostei daquilo que você falou, aí põe um monte de defeito e vai embora. E aí, de repente, você fala, e agora? Como vou fazer? Mas Deus tem um plano. Aí Deus levanta um desconhecido, levanta gente que você nunca viu, nunca sabe quem é, e aparece do nada, e Deus se cumpre Isaías 49. Que eis que meu servo enviarei como testemunho, aleluia, aos povos e até os reis da terra, e os príncipes virão trazendo donativo, aleluia, porque o Senhor te glorificou, aleluia. Então o Senhor trabalha, aleluia, com um, ou com muitos, ou com pouco, mas quando Ele tem um projeto, vai ser do jeito que Ele estabeleceu. Ele não vai mudar a palavra por causa de nós, amém? Ele pode até abrir caminho onde não tem, pode fazer botar água na rocha. Você vê, Deus fala, manda embora esse dizimista. E aí? Mas aí Deus levanta outros, né, que a gente não conhece de outro lugar, e começa a chegar. E vem mais do que aquele que pensava que estava dando. Está entendendo? Por quê? Porque ele tem um projeto. Aleluia. É ele quem abate, é ele quem levanta, é ele quem faz. Agora, o que nós temos que continuar é caminhando. Porque certamente é para frente que se anda. Porque Deus, Ele nunca vai fazer uma maravilha e cumprir o projeto que Ele está, porque Deus não faz nós como caranguejo andar para trás. E certamente, muitas vezes, para o crente andar, para nós despertarmos, às vezes tem um monte de faraó atrás, amém, irmão? Capeta andando no telhado, que a irmã vinha aqui e fala, ai, pastor, olha, tem uma capetada andando no meu telhado lá. Eu vejo de capeta andando de noite, eu vejo um vulto preto lá no meu quarto. Tem demônios, eu todo lugar, tem essa família que estava aí agora. Tem demônios. Eu fui lá uma vez expulsei um demônio, eu falei para o obreiro, a mulher que está trancada no canto, essa jovem, 4 dias, não é o demônio, não é em outro lugar, ele está querendo nos enganar, Deus já falou. E quando nós chegar lá, ele vai mostrar. Quando eu cheguei na sala, uma casa grande, eu já vi uma mulher lá, uma loira, né? Já os olhos estavam, olhou para mim, eu olhei para ela, aí falei, aí, Satanás, aí que você está, né? E aí chamei, fui chegando perto, a hora que ela deu a mão, aí eu falei, Satanás, em nome de Jesus, você orar, e já foi aqui me tirou o pé, eles viram isso, tanto que ele falou que ele viu. Aí depois que eu expulsei o demônio, ela arranhou minha mão, o obreiro estava só olhando para a porta, né, para ver para onde ele corria, né? E eu segurando ela, falei, você pode arranhar meu dedo, mas você vai perder a força, Satanás. E aí daqui a pouco, acalmou tudo, ela preparou uma janta lá e tal, aí destravou a porta, a filha saiu. Aí, você viu? Deus libertou o demônio, amém? Aleluia, que não estava só influenciando a filha e fazendo aquelas coisas. Então, por isso, ele tinha um projeto aquele dia, que era libertar, que era curar, restaurar. Mas quando ele tem um projeto de mostrar para nós que ele quer fazer uma coisa grande, uma coisa poderosa, é assustador. Por isso que ele diz, ó, e eu vou fazer um projeto, no versículo 3, ó. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão desorientados na terra do deserto, e endureceu o coração de Faraó para que os persiga. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles assim fizeram. Então Deus quer se revelar, aleluia, o seu poder, quer revelar a sua glória. Que nem esse pessoal, né, que alguns trabalham lá. Eu não pensei que ia acontecer, estava eu e nosso amigo Altair na época, né? E eu entrei na sala para orar, mas eu não imaginava que o poder ia ser grande daquele jeito. Eu sei que ele tem poder, mas não imaginava. De repente o poder começou a operar na sala. Toda senhorzinha de idade foi entrando assim, foi tudo dobrando o joelho. Eu vi aquelas senhorzinhas, né? As velhinhas, né? Tudo cabelinho branco, tudo de joelho. Fala, levanta, ninguém mandou ninguém ficar de joelho. Mas porque a glória dele estava ali. E quem entrava na sala, entrava no fogo, na presença que estava ali. Entendeu? E ele foi queimando o coração. E todo mundo sentindo, aleluia.
E aí, se você prestar atenção, ele curou, aleluia, e a pessoa nem pediu para ser curada. Porque ele apenas atraiu aquela pessoa e ele diz, vem, aleluia, vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, aleluia. E muitas vezes ele atrai Moisés no meio da sarça para mostrar para ele, aleluia, que ele estava lá e disse, Moisés, tira a sandália dos teus pés, aleluia, porque esse lugar está pisando é santo. Então o faraó fica furioso, o diabo vem que nem aqueles touros que tem lá no México, lá não sei, parece que é proibido agora, né? Que o toureiro fica lá, olé, olé, e o touro passa pelo pano. Então é esse nosso Deus, ele confunde o adversário. Quantas vezes ele disse para mim, acabou, porque você gosta de pastor, então muitas vezes eu pus a plaquinha lá, a oração da fé, o salvará o doente. Placa mal escrita, faltando letra. Aí minha tia dizia todo dia, tira essa placa daí, você não fez curso para pastor, você não é pastor nenhum, nada. Você fica aí com esse negócio com o rabinho na mão, e que esse lugar aí, que essa placa, tira essa placa daí. Aí o padre, né, ligou, através do meu filho, falando para ela, e veio toda uma comitiva, dizendo que eu não tinha estudo, não tinha faculdade, eu não podia ficar com aquela placa, né, que estava escrito em Tiago 1,14, e a oração da fé o salvará o doente, se tiver cometido pecado, você será perdoado. Amém? E aí? Mas eu não tinha curso, não tinha nada, mas eu tinha o quê? A presença do Senhor, que estava querendo fazer o quê? Os milagres. E quando ele levanta alguém, ele enche alguém, coloca alguém ali e coloca aquela pessoa na frente, até aquela própria pessoa fica assustada, aleluia, naquilo que Deus está fazendo. Porque nem todas as coisas que Deus faz nós entendemos. Lá em João fala assim, eis que se ele anda por cima eu não percebo, se ele está embaixo eu também não percebo, mas todavia eu creio nele. Porque muitas vezes a gente só crê se tocar, né? Só crê se ver, que nem Tomé. Você vê que Jesus teve que chegar em Tomé e falou, Tomé, seja crente. Mas Tomé falou, eu quero ver Jesus, eu quero tocar. Um dia eu falei para o rapaz assim, eu vou pôr fogo nas minhas mãos aqui, e todos que olharem para mim vão ver fogo. Desceu lá com aquele neto, o Nilton, né, que estava aqui na igreja. E disse que viu fogo nas minhas mãos, com a enxada, capinando o mato, e ele vendo fogo nas minhas mãos. E muitas vezes a gente, aleluia, não consegue perceber, aleluia, que o poder deles é grande. Não tem nada que pode impedir, aleluia. Não tem faraó que persegue, não tem capeta, não tem demônio. A hora que ele resolve cumprir o seu projeto. É que nós andando com ele, andando nesse meio de Deus e tal, há umas tribulações, né? Porque parece que tudo fica difícil. Antigamente, quando eu entrar um reborvão, falava o seguinte, todo mundo já, né? Tem lugar que você vai, tudo é difícil. Tentei vender uns livros que eu tenho aí, né? Que o pastor Edson me abençoou na época. Pô, que dificuldade para arrancar 10 reais do rapaz lá. O rapaz veio aqui, Deus curou no coração, fez um monte de coisa. Tem aí uma frota de carro, mas não abre o coração de gente para 10 reais. Eu falei, que dificuldade, senhor. Para poder vender um livro e tal, né? Vou fazer um curso para na Casas Bahia, lá para ver se eu consigo vender, né? Porque tem vendedor que fica ali, começa a dar atrás para fora, e vai daqui a pouco você vê se já gastou o que não podia, porque isso tem também uma estratégia de encantamento, sabia? Eu estou tentando fugir desse negócio, tudo que vê, para quer comprar. Isso é um encantamento, isso é um demônio fazendo nós gastar mesmo. E Deus está dizendo para nós, aleluia, você tem que andar na minha direção, andar na minha presença, porque agora você vai viver da fé. Você vai viver do milagre. Hebreus fala, 10:36, o meu justo viverá da fé. Então agora nós não vivemos mais por aquilo que nós, aleluia, vemos, mas aquilo que não vemos. É o poder de Deus. Hebreus 11, eis que a fé é firme esperança, convicção dos fatos que não se veem. Assim é a nossa fé. Você está vendo anjos trabalhando, anjos subindo e descendo, mas ele está. Você está vendo Deus curando, Deus passando bálsamo, Deus fazendo maravilha, Deus abrindo para nós caminhos, você não está vendo. Por quê? Porque nós estamos debaixo do quê? Do diabo dizendo, você não vai conseguir. Acabou, vim para você. Você já era. Desiste, amém? Dá o grito de derrota e sai dessa vida.
Para que ser crente? Porque ir na igreja. Você não vê que cada dia a coisa está ficando pior, amém, irmão? Mas quando Deus começa a falar para nós que Ele está num projeto, Ele tem um plano, então você tem que entrar no projeto dele. Vai ser assustador? Vai. Vai ser meio preocupante, tem hora? Vai, porque você não vai saber como fazer. Por quê? Porque o sobrenatural vai operar e o natural não consegue fazer, porque é coisa para Deus. É ou não é? Você vê o médico, quando a pessoa chega numa situação, ele fala, manda chamar os familiares, não é? Porque esse, né, ele dá uns dias, né? Olha, essa semana ele vai. E às vezes até a gente vai orar assim, olha, e fala, Senhor, se o Senhor não curar, vai mesmo. Mas Deus sabe, eu tenho um plano, eu vou curar, mas senhora, que eu me seco, né? Estou em casa, ele fala, pô, isso aí eu saio daqui e morro, meu. E daqui uns anos você encontra com ele, sadio, e falando no nome dele. Porque ele tinha um plano, aleluia. Ele queria fazer o Lázaro ressuscitar. Lázaro sai para fora. Você acha que aquela multidão acreditava que ele ia vir lá na porta do túmulo e não dar Lázaro sair lá de dentro? Não, você vê Maria, já estava chorando. Ele já cheira mal. Já tudo se perdeu, tudo acabou, tudo é o fim, amém? Mas quando começa o fim, Deus vai virar o começo. O duro que o diabo aproveita isso aí e fala, agora eu vou apertar, vou bater daqui, vou bater de lá, vou jogar lixo na porta da casa dele, eu vou fazer isso. E parece que as percas vão aumentando e parece, aleluia, que você fica desesperado. Mas se Deus tem um projeto, sabe que ele tem, que nós estamos na igreja dele, a casa dele, de oração, ele vai fazer um grande milagre, amém, irmão? Uma grande maravilha. Então por isso que eu continuo dizendo, endureceria o coração de Faraó, mostrando que não tem diabo, não tem líder, não tem homem, não tem ninguém que resista a Deus, amém, irmão? Ele fala, aquele coração, o homem automaticamente, aleluia, obedece. Você viu que quando ele mandou o recado para Nabucodonosor, ele disse, Nabucodonosor, daqui em diante, você se exaltou no seu coração. Então agora você vai ter que se humilhar e você vai ter o coração de animal e vai comer capim como boi. Pô, mas não era o rei da grande Babilônia, não era, esse cara sou eu, não era o poderoso que dominava sobre tudo. E Deus falou, eu vou acabar com a Babilônia e nunca mais se levantará. Você viu o império da Babilônia? Eles estão até hoje tentando levantar, né, a arqueologia que fala, né, os alicerces escondidos da Babilônia que desapareceu. Por quê? Porque Deus tinha dito que ia fazer desaparecer. Agora, era um império que aparentemente que governava em tudo Nabucodonosor e os seus filhos que vieram logo em seguida. Por isso, como foi o Egito, Deus disse que acabaria o Egito. Hoje o Egito não é essa potência. E parece que o Brasil jogou com o Egito ontem, né? Então, eu falei assim, acho que eu vou sentar lá no sofá, eu tenho umas bananas, né? Vou fazer umas vitaminas e vou assistir o jogo do Brasil. Que jogo do Brasil? Eu fiquei orando por doente, por enfermo, aleluia. Até a hora da manhã ainda tinha demônio circulando, rodando para lá e eu orando, clamando a Deus do céu. Então por isso, gente, que nós estamos aqui na igreja. Porque Deus vai mostrar para nós e nós vamos saber quem é Ele, aleluia. Porque o milagre vai mostrar, aleluia, que é só Ele que pode, aleluia, todas essas coisas, que o poder pertence a Ele, a glória pertence a Ele. E se vocês já entenderem, nós podemos ir para casa, aleluia. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que continuar andando. Porque vai ser assustador. Vai ser um negócio que a gente não vai acreditar. E o diabo atrás, né? Continua, mas quanto mais eu tento sair, mais pior fica, não é? Vai tomar um remédio, ataca a pressão. Vai tomar um outro, não sei o quê. E olha lá, e se não morrer. E aí a gente percebe que ele tem um plano e sendo assim, a gente vai ter que marchar. Porque na hora a gente se assusta, todo ser humano. Porque o diabo, quando ele vem com toda fúria. Pedro escreveu que ele está bramando feito leão, achando que ele possa negar. Mas ele diz o quê? Que eis que sujeitai a Deus, existe o diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, ele ficará confundido. Às vezes ele vem para achar o endereço nosso.
Foi essa casa que mandaram a macumbaria, mandaram a feitiçaria. Mas quando chega, aleluia, ali Deus confunde ele não acha nosso endereço. E mesmo com o GPS, com tudo que tem a tecnologia, não consegue ainda. Você vê os cientistas, tanta tecnologia, o IA que tem aí, eles não estão conseguindo descobrir tudo. É ou não é? E tem uns que estão até enlouquecendo com esse negócio de tecnologia, que eles tentam, e no fim gera mais problema ainda. Então nós temos que acreditar em Deus, acreditar na palavra. E o povo então começou a andar. Aí no versículo 8 ele repetiu. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para perseguir os filhos de Israel. E porém os filhos de Israel saíram afrontamente. Você pode ver, é só ter os problemas aumentar, as coisas e tal, a gente se levanta, reage, né? Aleluia, diante da situação. Senão a gente fica lá incomodado e tal. E aí Deus falou, agora vocês vão ter que ter uma reação, aleluia, porque ele vem vindo aí, aleluia, porque eu estou fazendo isso, eu estou trabalhando, e a gente fala, pô, está dando tudo errado, e às vezes é o próprio Deus trabalhando e permitindo que o diabo está fazendo, aleluia, porque ele quer ser glorificado na nossa vida. E por isso que é assustador, né? Você pode ver, você precisa de alguém, não parece ninguém, e aí você fica naquela situação. Uma vez eu estava com um problema, um tal de virose que dá, né, da tontura, né? Aí fiquei tonto, e só queria deitar. E aí, dentro da casinha minha, eu orei, Deus, se eu morrer aqui, eu não tenho família, não tenho ninguém, só tenho o Senhor. E adeus, vou deitar, deitei. Daqui a pouco, escutei um barulho de um carro na porta. Chegou um irmão, veio de São Paulo com uma caixa de Gordoade, né? Gordoade, ó, e tal, cheio de laranja, de uns vermelhos, e falou, eu vim de São Paulo. Aí eu só abri a janelinha e disse, eu estou ruim aqui e tal, dá para você vir aqui tonto. Você já viu esse tipo de virose? A pessoa fica tonta, não sabe que, ele não consegue ter firmeza. É virose que vai, é a primeira vez que deu aquilo na minha. Aí fiquei tonto, aí acabou Gordoade. Aí ele falou, então toma isso aí, descansa que eu vou ali, depois mais tarde eu ligo para você, vejo se você melhorou. Aí daqui a pouco eu liguei o rádio, aí estava lá, Tabitá, comigo, levanta-te e anda. De repente eu botei a roupa lá, fui na farmácia do Palermo, chegou lá, tinha um monte de gente doente, amém? Aí dá para você orar por mim? Orei por um, orei por outro, orei por um, dentro da farmácia, ficava lá no canto, lá sempre orando, mas dentro. Vocês viram, eu vim comprar remédio, falou, não, isso aí não é remédio, é espiritual, Deus está te esperando. Amém? Até saía até da igreja, e vinha ali, eu tinha um som de Deus, orava e Deus curava. Então, muitas vezes a gente vê Deus agir e a gente fala, nossa, ninguém está vendo. Ai, uma vez eu estava numa luta tão tremenda aí com os pessoal que eu deixei morar aí, né? Umas almas que eu ganhei para Jesus, no fim desviou. Aí pintou o cabelo de amarelo, começou a beber de novo. Aí virou prostituta também, ficar com o peito cabeludo, querendo brigar. E você sabe o que aconteceu? Aí Deus, aleluia, fez o negócio ficar ruim para o meu lado. Mas só que Deus tinha um plano, amém? Deus queria, aleluia, que eu orasse mais, que eu clamasse mais. E foi na hora que Deus começou a fazer um milagre atrás do outro. E aí eu falava, Senhor, sai de um problema e entra no outro. Não é verdade? Ah, agora eu vou descansar. Aí que vem mais ainda. E parece que é uma paulada atrás da outra. E você fala, onde está Deus? E eu fui falar com Deus. E Deus falou para mim no Salmo 94. Quem vê os olhos não está vendo. Quem tem o ouvido, aleluia, não está ouvindo. Quem tem o poder, a sabedoria, não será solucionado. Está no Salmo 94. Nunca mais eu falo assim, Deus, você não está vendo, né? Porque ele diz, quem fez os olhos não enxerga, né? Quem fez os ouvidos não ouve. Quem tem a sabedoria e tem o poder, não há de fazer justiça. Então ainda Deus não está vendo, mas ele está vendo. Os olhos dele é como chama de fogo. Ele contempla o bem, contempla o mal. E outra coisa, ele tem o controle sobre testa, ele tem. Isaías fala que até a serpente sinuosa está no controle de Deus. Ela não faz nada se não for a permissão que Deus permite. E muitas vezes ele usa até Nabucodonosor para oprimir o povo de Deus, muitas vezes para fazer aquilo, para que o povo de Deus entre no projeto. E por isso que é difícil servir e estar na presença de Deus.
Porque a gente vai viver do sobrenatural, do milagre. E aí então Deus falou, olha, vai vir um exército, eu tenho, aleluia, o poder na mão, vocês estão fortemente, estão assustados, vai para frente. Mas aí, você anda, mas de repente você chega, o lugar está fechado, montanha de cá, montanha de lá e o Mar Vermelho na frente. Aí ficou pior ainda. Aí o povo começou a dizer aqui no versículo 11, e disseram a Moisés, será por não haver sepulcro no Egito, que nos tirasse de lá para morrermos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que disseste no Egito, deixa-nos para que os servimos, os egípcios? Pois é melhor nos fora servir aos egípcios do que morreremos no deserto. Não é? Então você vê que eles clamavam ao Senhor, nós vamos morrer. Para que o Senhor trouxe para a igreja? Para que dizer, falar no seu nome? Para que ser crente? Para que ser servo de Deus? Uma situação dessa, Faraó furioso atrás, apertando de cá. Ainda costuma dizer, né, que quando aperta a porca, ela torce o rabo. É verdade, faz tempo que eu não falo isso aí, mas diga assim, quando aperta a porca, ela torce o rabo. Você vê que todo valentão na hora do... que nem aquele que faz a propaganda do bandido que vai preso. Você vê o bandido, tá isso aqui, roncando de leão. Quando prenderam ele, aí chorou, chorando, isso aqui, arrependido. Até ele falou assim, se arrependeu mesmo. O valentão, quando viu os exércitos, tal, tem uns que até mostram a valentia, mas outro mostra tal, gente das armas, tá isso aqui e tal, aí vai chorando, aí o doutor delegado fica tudo com cara de santo, cara de santo de Maria de Macutá. Então por isso, irmão, que nós estamos na casa do Pai, aleluia, porque Ele tem o poder nas suas mãos, e Ele sabe, aleluia, que vai apertar nós para ver como nós vamos agir. Não é? Porque é fácil estar com a família tudo em dia, tudo dando certo, o casamento, a minha lindona, olha o meu lindão aqui do lado. Mas olha, para Deus o marido falece. Depois problema com o filho, depois problema nas finanças, depois tanta coisa, você todo dia na igreja. Todo dia falando o nome dele. E aí? Uma igreja que você está ali de noite, trabalhando com carinho, sentindo ele, até confiando nele. Mas tem hora que você fala, ele me abandonou, não é? Ele me deixou, porque não parece uma viva, não cresce em número, não acontece outra coisa, é só perseguição, é gente tentando de todo lado, não é? Às vezes até para dormir no sonho, capeta para todo lado, sonhos terríveis, né? Até sonhar, você não sonha mais, que você está viajando na asa do Espírito, vendo anjos de branco, você não vê nada. Você só vê, pai, já levanta assustado, já bebe um copo d'água e tal. Não é? Se essas perturbações, assim, passa também essas lutas. Quando tem as provas. E certamente a gente sabe, aleluia, que Ele está provando o nosso coração. Amém? Só que ele, depois que prova, ele vê que não confia, que não está acreditando realmente no que ele falou, nos seus projetos. Aí o que ele faz? Ele manda levantar e caminhar. Aleluia? E aí, aonde que a fé que a gente pratica ou a gente age, faz, aleluia, agora que ele execute o seu plano. Porque enquanto estiver só murmurando, reclamando e dizendo, ai vida, ele não faz nada, aleluia. Mas quando vê que não adianta reclamar, que está sendo provado, que Deus está querendo ver o que está no nosso coração, porque muitas vezes a gente fala que tem fé, né? Tem um crente burro, né? O crente de pouca fé. Eu costumo falar que tem 3 tipos de fé, tem mais. Diga assim, a fé fraca, a fé fingida e a fé firme. Então imagine um pastor numa igreja, onde todo mundo é contra ele. Quem diz que ama ele, trai ou mente para ele, só faz maldade. E aí? Não é difícil. Como dói, como magoa o meu sentimento. Não é? O Senhor ora para aqueles que foram empresários, que viram grandes bens a trazer grandes dízimos, vinham adorar a Deus, subir a porta da igreja. Pior ao contrário, vão tudo embora, ainda critica o horário de culto, o tempo que você fala no microfone, o som da igreja.
Não é? E gente que Deus fez grandes maravilhas. Quer dizer, ele está provando. Tem hora que você não tem para onde correr, não tem para onde ir. E aí você tem que obedecê-lo e andar na direção, aleluia, pela fé, porque Deus fará um milagre. Aleluia. E é isso que eu faço. É isso que Deus disse que eu tenho que fazer. Eu tenho só que confiar, acreditar nele, porque eu sou servo de Deus. Eu sou mensageiro de Deus. E ele também não vai me deixar envergonhado. Às vezes eu oro, Deus, não me deixe envergonhado. Está escrito em Joel, né? Porque o Senhor fala em Joel, eis que o meu povo jamais será envergonhado. Quem já ouviu isso na Bíblia? Você vê em Isaías, envergonhados serão teus inimigos, o meu povo, porque eu sou o poderoso de Jacó. Isaías 49. E aí? Mas eu estou envergonhado, o outro rouba, mata, faz isso, um monte de coisa errada, mente. Então está lá no bem bom, amém, irmão? Só praia, amém? Com óculos de Ray-Ban, põe lá na internet, você olha assim no coisa dele, no zap dele, tudo de óculos brilhante, parecendo um besorrão gordo, uma aparência tal. Aí eu oro para Deus e Deus fala, mas só que tem uma coisa, ele desistiu do meu caminho. Amém? Ele viu até milagre, mas desistiu de andar comigo, desistiu de me servir, aleluia. Por quê? Porque ele não quer passar prova mesmo. Ele não quer passar processo, ele não quer entrar em beco sem saída, e ele não quer nenhum tipo de faraó perseguindo ele. Amém? Porque Deus, ele manda no diabo, e ele manda em todos os demônios, ele manda em todas as coisas, e certamente ele está no controle de tudo e ninguém quer. Mas quem passa por isso, quem está na frente do trabalho, ou o povo que permanece, vai ver o quê? O milagre de Deus. Vai ter o sobrenatural, amém? Você vê, eu falo para o jovem, olha que eu vou colocar você como governador lá, e isso, aquilo e tal, e todo mundo ia ali. Você não vai entender por quê, porque a sua fidelidade hoje a Deus, a sua perseverança, amém? Ah, mas agora que eu recebi o meu salário, eu tive que consertar todo o carro que está quebrado, amém? Graças a Deus você praticou um bem, né? E Deus falou, Senhor, Senhor, é assim, depois que ele pensa que vai fazer um pé de veia, aleluia, e ainda vem mais problema, não é? Você viu esses dias, eu falei, Senhor, da onde botaram meu carro? Ele disse que foi um amarelinho, né? Eu não achei escrito, porque eu não entendo. Mas eu falei, Senhor, onde estava esse amarelinho? Aí eu lembro que esse dia tinha um evento aqui no Taquaral, né? Aí tinha que, não sei se vocês foram para lá, tinha que dar volta por trás ali. E entrar por trás da lagoa, né? E aí tinha um monte de amarelinho mesmo. E será que ele olhou dentro do meu carro e viu que está sem cinto? Será que ele tinha é Superborg? Ou tinha uma câmera? Não sei. Mas não é, não. E apareceu uma multa. E eu precisando mais de dinheiro. Aí veio problema com o dente. Ai, Deus vai gastar mais um pouco. Mas eu falei com Deus. Aí Deus falou, tem um plano lá e tal, né? E se coisar, paga ele. Né? Se Deus te deu dinheiro, você paga, não vai ter problema. Porque depois eu te dou mais. Esse dia eu falei para o irmão aqui da igreja, falei, Senhor, o senhor tem um plano onde eu vou lá, o senhor toca nele, que ele aumenta a oferta dele para mim saber que o Senhor está fazendo obra lá, que eu ainda vou continuar a interceder por ele, que agora ele foi para o Rio Grande do Sul, né, em outros lugares e tal. Aí de repente veio a oferta, amém? Aumentou mais 100. Eu não vou falar o valor, né? Era Deus. Então é para mim continuar orando por ele, pelo lugar, porque Deus tem um projeto. Agora, não é interessante? Não era para estar com todas essas pessoas junto, não é? Pessoas que vieram aqui mesmo, vocês convidaram, não era? Gente rica, gente com poder aquisitivo, que entraram aqui e Deus curou, demônio saiu, não é? E por que essa prova? Porque certamente ele vai fazer algo mais poderoso ainda. E o fim, resumindo e concretizando, vai ser algo, aleluia, que ele vai glorificar o nome dele, mas não vai deixar o servo dele também, aleluia, sem a turma reconhecer que é o servo dele, aleluia, e é o representante dele. Por isso que muitas pessoas não entendem. Ele não deixa, aleluia, o Moisés envergonhado. Porque na hora até Moisés fica assim no meio da tribulação. Ele não sabe o que fazer. Porque a coisa é para Deus, como que você vai atravessar? Ele não tinha uma lancha, ele não tinha asa para voar, não tinha barco. A única coisa que Deus fazia e mostrava para ele, que disse para ele, Moisés, por que clame a mim, digo o povo que marcha? Porque se você prestar atenção no versículo 13, ó. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vinde o livramento que o Senhor hoje vos fará.
Porque os egípcios que hoje se vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pejará por vós e vós clamarei. E disse o Senhor a Moisés, porque creu a mim, diz ao filho de Israel que marche. Não é hora de ficar lamentando, é hora de começar, aleluia, ir para frente, aleluia, porque eu tenho um projeto e estou querendo fazer, ansioso para fazer um projeto. E é tão interessante que Deus, ele tem o mínimo detalhe, né, de tudo. Ele conhece o levantar e deitar, até antes de abrir a boca já conhece. E aí eu falo que o problema meu não é o diabo. Às vezes é o próprio Deus. Por quê? Porque se ele abrir a porta, amém. E se ele fechar? Apocalipse fala, eis que eu tenho, diga se eu tenho, a chave de Davi. Tem duas chaves. A chave que abre e a chave que fecha. Que antigamente ele simbolizava duas chaves, né? Não era que nem hoje, você bota uma chavona só, não. Às vezes você tinha aquela para abrir, para fechar, e tinha um que abria. Então eu estava com duas chaves. Por isso que ele perguntou a chave do céu, quer dizer. Então ele deu a chave de Davi, o que ele abre ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Salomão diz, aquilo que ele torce ninguém pode distorcer, mas aquilo também, aleluia, que ele endireita ninguém pode entortar. E nós estamos diante dele, e às vezes eu falo, Senhor, né? E aí Deus fala, olha, não é a hora mais agora de orar, agora começa a caminhar, começa a fazer, começa a acreditar. Aleluia, seu milagre está aí logo adiante, aleluia. E aí o diabão, confundido, os faraós, os inimigos, os falsos irmãos, tem todo tipo de coisa, né? Os mau caráter, os mentirosos, né? Aqueles que comprazem do nosso mal. Ah, não está vendo a hora, porque você vê, tem gente que fica todo o tempo para ver se ouve falar de uma mal notícia, né? A respeito da gente. E agora, morreu? Não, está vivo ainda, né? Mas por quê? Porque Deus tem um projeto de vida para ele, e não de morte. Deus tem os dias prolongados para ele, e ele vai viver muitos anos mais ainda do que ele viveu antes. E por isso eu me sinto vigoroso. Eu já pensei em fazer física, já pensei em fazer muita coisa, mas você sabe que eu vi que o meu vigor está nele. Porque me diz Isaías, eis que o Senhor renova a força do cansado e dá vigor a quem não tem. Então eu peço vigor, me dá vigor, me dá vigor. E Deus tem me dado vigor. Até eu falei para o Natan esse dia, Natan, você está meio fortão, mas também eu estou, né? Aleluia. Por quê? Porque eu senti a presença de Deus, ele me deu vigor, aleluia, e eu me levantei, aleluia, para o triunfo. E se vocês acreditarem nisso, mesmo poucas pessoas que vêm ou que se achegam, você vai ver com seus próprios olhos. E tem uma coisa, o diabão, os demônios, tem hora que entra numa treva terrível, numa nuvem escura e não enxerga nada. Porque o diabo, na verdade, já não enxerga, ele anda de arrasto, né, os demônios. Por isso que quando ele vê um crente que tem uma luz, incomoda ele, O crente incomoda. Você pode ver que as trevas, chega uma luz, incomoda. Quando você está orando, você está em santificação, chega num lugar onde tem só demônio agindo, coisas para você ver, todo mundo fica incomodado. Eu lembro que quando eu oro bastante, tem gente que vem e até cai na escada. Tem uma mulher que eu fui chamando, vem cá, tá, vamos orar com o filho dela, depois eu venho ali, depois isso aqui, mas era demônio, entendeu? Porque quando você está cheio, você está com poder, você está essas coisas, o demônio sabe. E ele sabe quando nós estamos fracos. E quando você está, estou fraco, ninguém vê agora, aí o demônio fala, agora eu vou bater para valer mesmo. Só que Deus, ele usa de misericórdia. Naquela hora ele vem com o mal, ele vem com as macumba, mas quando chega até você, entra a palavra de Deus, nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda. É que nós não conseguimos ver os livramentos que ele faz toda hora por nós. Amém? Porque a gente só vê coisas, aleluia, que nossos olhos normal vê. Mas se os nossos olhos espiritual abrir, você vai ver Deus nessa noite abrindo o céu para nós e fazendo um milagre diante de nós. E o diabo confundido, aleluia. E o diabo de hoje ele não vai no culto. De repente arruma uma força, não sei de onde. Aí começa a tal, já põe a roupa, já toma um banhinho. Aleluia, já começa a se animar. E Deus, o Pai, está chamando, a voz do Criador está chamando. Vem, meu filho, vem para o culto. Eu tenho um projeto na sua vida. Eu tenho um projeto na sua casa. Eu tenho um projeto na sua empresa. Eu tenho um projeto na minha igreja. E aí fica difícil. Já pensou um pastor na igreja, não chega ninguém no culto?
Já tive assim muitas vezes, lá em cima na casa da bênção, muitas vezes tinha culto que não via ninguém. Quando eu subia, só as irmãzinhas de idade, aí tinha que ir lá me ajudar a subir a escada, viu? As irmãzinhas que damavam 2 horas para abrir a Bíblia. O culto passava e a irmã não achou a Bíblia, o que está escrito na Bíblia ainda. E depois do culto ainda vim pedir oração, ainda você orar, meu irmão. Então por isso Deus falou no versículo 17. Eis que endureceu o coração dos egípcios, para que vos sigam. Entre eles serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavalarianos. Você viu que Deus é determinado no propósito? Ele falou sempre as mesmas coisas. Vou glorificar o meu nome em Faraó. Por isso que eles estão vindo atrás. Mas agora vocês marchem. E aí, como é que Deus começou a fazer? Deus está com uma escuridão, amém, irmão? O povo de Deus andava na luz, amém? Ficaram na claridade e os da treva tudo em escuro, não enxergava nada. Você já tentou andar no escuro em alguns lugares para você ver? Você vê, né? Eu tenho uma cachorrinha que está ficando meio ceguinha e tal. Ela está vendo alguns vultos. E agora eu estou aprendendo a tentar fazer barulho, passar uma outra, mas está ficando surda também. Então eu estou tentando fazer alguma coisa que atrai o cheiro dela, eu falo. E eu vejo que quando ela não enxerga com os olhos, ela vem pelo cheiro. Para procurar o papazinho, foi o Senhor, ela também velhinha, falou, também a cachorra tem quase 30 anos. Mas aí, irmão, Moisés, no versículo 19, então um anjo do Senhor ia diante do exército de Israel, se retirou e passou por trás dele, e também a coluna de nuvem se retirou diante deles, e por trás dele, iam entre o campo dos egípcios, e o campo de Israel, a nuvem era escuridade, para aqueles era este, e esclarecia a noite. E de maneira que em toda a noite, este e aqueles não podiam se aproximar. Então você viu o diabão, está ali querendo, mas não consegue enxergar, aleluia. Porque se Deus entrou no projeto, ele está determinado no projeto, ele vai até o final. Filipenses 1,7, 6 fala, aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar, amém? Até o final, até o dia de Cristo. O problema é que nós temos que estar diante dele, aleluia, e ficar aterrorizado, ficar isso, aquilo, enquanto ele está, aleluia, dando ordem aos teus anjos. E trabalhando, às vezes você está orando aqui, está na igreja, e os anjos estão trabalhando. E às vezes você não consegue ver. E muitas vezes você não vê o anjo, mas o anjo está trabalhando, amém? Hebreus 1,14, os anjos ministradores, diga assim, os anjos ministradores trabalham em favor daqueles que herdam a salvação. Você não foi para aquele casal, fica aqui, Deus vai passar, ele vai vir, vai curar, vai libertar, vai restaurar. Aí na igreja não vê muita gente, e às vezes até silêncio, não vê ninguém dando glória a Deus, não vê nada e tal, mas Deus trabalha no silêncio. O que Deus quer é que nós continuemos, aleluia, na presença dele, aleluia, e ele faz o milagre, aleluia. Enquanto o diabão está, eu vou matar, eu vou fazer, eu vou acabar, eu vou acabar com ele, aleluia, e Deus confundindo eles, aleluia, e o anjo trabalhando, amém? No mundo espiritual, porque vai nos dar vitória. Então por isso que eles vêm para a igreja, vêm para o altar de Deus, mesmo na prova, isso, aquilo, porque nós falamos, Deus tem um plano nisso. O difícil é nós discernir isso aí. E às vezes ele fala para a gente, eu tenho uma obra, eu tenho um plano, vou realizar. Mas nós não conseguimos entender. Eu vou tirar. Você não se assuste porque eu tenho um plano. Eu vou tirar para fazer tudo novo. Você imagine, Deus é um Deus que limpa tudo para fazer tudo novo. E muitas vezes ele quer tirar o que temos coisas velhas para fazer novo e nós não queremos. Porque o próprio Senhor diz que não se pode fazer um remendo numa roupa nova. Eu estou mexendo com umas cadeiras, às vezes eu tento fazer um remendo ali, e eu vi, se você pegar um material novo, né, e um outro que já foi usado, tem uma diferença. Inclusive eu comprei um material especial em promoção, falei, Deus, o Senhor vai me capacitar para trabalhar com esse couro, eu quero fazer umas cadeiras marrom, para isso aqui e tal, você entendeu? E quero fazer umas 3, assim, ó, Jesus, ficou bom e tal, né? Glorifica teu nome. Aí ele falou, pode pegar. Aí eu peguei, chegou, né, o pacote e tal, abri. Nossa, bem macio e tal. Mas se você colocar qualquer outra coisa ali, de outro tipo, mesmo aparentando aquela cor, vai dar uma diferença. É ou não é?
Quando você deixa a cândida, né? Eu parei de queimar minhas calças. Que eu jogo cândida no chão, a cândida bate no chão e pula na minha calça. Eu falei, pô, não é essa manchinha branca, é a cândida. Então aqui Deus está dizendo, eles estão no escuro e vocês estão no claro, não é? Porque aqueles que estão na minha direção, aqueles que estão andando diante de mim, estão na luz. Não estão andando em treva. E muitas vezes a gente não percebe, aleluia, que nós temos que andar na luz do Senhor, porque o diabo está em treva, mas nós estamos na luz, aleluia. Quando nós estamos ouvindo a palavra, quando nós estamos meditando na palavra, a palavra está nos iluminando. A nossa fé, os olhos do nosso coração, está abrindo o nosso olho espiritual. Por isso que Davi escreveu, luz para o teu caminho e lâmpada para os teus pés, é a palavra, Salmo 119, 145. Aí você está vendo alguma coisa? Deus, se você não vai ver vento, não vai ver chuva, mas todavia, aleluia, o milagre vai acontecer. E a gente quer ver o vento, quer ver a chuva, quer ver... Eu já vi Deus parar vento. E o rapaz falou, o que está acontecendo? Eu falei, ó, o vento está vindo, e eu comecei a clamar, e falou, não adianta clamar. Eu falei, o vento vai cessar. E minha tia dizendo, não adianta, é ventania, fecha a porta. Eu falei, vai parar essa ventania. Porque aquela ventania não era um vento assim, era um vento misterioso, sabe que vem aquele vento de repente. E a gente percebe, aleluia, que Deus está querendo confundir o diabo, e ele está vindo furioso, aleluia, tipo para arrancar tudo, e Deus, aleluia, está mandando o vento ir para lá. Um dia eu estava no posto de gasolina, um rapaz veio armado, eu já vou encerrar. E ele vinha armado e roubava o caixa. Aí eu estava ali assim e tal. Aí eu vi, o rapaz vinha rodando, eu estava na autoridade, eu falei, aqui não, Satanás. Foi na autoridade, aqui não, vai lá para baixo. Aí desceu, eu rodando o revólver e desceu, eu fui para lá. Aí eu falei para o assaltante que já veio, eu falei, aqui não, Satanás, vai para baixo. E ele obedeceu, porque Deus estava no controle agindo, e o diabo, aleluia, está debaixo da tutela de Deus. Então, por isso, nós temos que andar na direção de Deus, sabendo que Deus é maior do que ele, muito mais, infinitamente mais. Ele é Deus, aleluia. E o diabo é criatura. Só que o diabo muitas vezes é usado por ele, aleluia, para fazer crente, aleluia, andar, fazer crente se atentar. E muitas vezes para mostrar para ele, aleluia, que agora ele é que está na vida da pessoa. É ele que ilumina o caminho. É ele que está na direção, aleluia. E o milagre vai acontecer, aleluia, e ele vai triunfar, aleluia, na situação. Você não acredita que eu vou triunfar? Mas o inimigo fez isso, foi jogar em depressão. Traiu, mentiu. Tudo bem, no começo foi assim, Senhor e tal, ainda bem que tem um burro, um gatinho, tem isso aqui e tal. Mas depois Deus só levanta e vai clamar o meu nome, porque Satanás, ele faz todas essas coisas, ele engana todas as pessoas, e as pessoas estão, mas em tudo que ele fizer, ou tudo que vier de mal, ou todas as coisas que vir, eu vou transformar, aleluia, em bênção na sua vida. Porque muitas vezes a gente tem aqui mania, acha que é uma maldição. Que vida maldita. E não é, irmão. Se você está com Deus, você está debaixo da nuvem. Você está debaixo da luz, debaixo da glória. E qualquer hora dessa, nós vemos tudo aberto, amém, irmão? Aquele que queria te matar, morre. Meu. Aquele que queria te destruir, é aquele que vai sobreviver para bater palma, quando você passar com vitorioso. Então é assim que Davi orou. Senhor, diga assim, não mate os meus inimigos, que eles vivam, aleluia, para ver a minha vitória. Então, por isso que, então, no versículo agora, lá na frente do 29, você vai ver agora a conclusão. Aí Deus fez o povo perecer no mar, os egípcios emperrou o carro dele, e aí o povo em trevas, os egípcios só vendo as trevas, não sei se vocês entenderam aqui, onde eu falei ali. E o povo de Deus veio na luz e o povo dele nas trevas. Enquanto eles caminhavam tudo iluminado, as paredes abertas do lado, e eles marchou a noite inteira até o dia clarear. E aí? Aí Deus falou aqui no versículo 29. Mas os filhos de Israel caminhavam em pé enxuto, no meio do mar, e as águas eram quais muro à sua direita e à sua esquerda. E assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor incitara
e contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, por isso que a pessoa vem, eu vi, mas por que aquela mulher, tanta igreja, tanta gente, ela vem aqui? Dentro da igreja, tantos pastores, né, renomados, isso aqui e tal. E ela vem aqui por quê? Porque viu o milagre. Mas viu o milagre porque por causa de Deus. E aí eles vêm e fazem isso aqui porque eles querem mais milagre. Só que muitas vezes Deus não faz porque Deus se queria manifestar que Ele faz milagre. Mas agora eles querem que eles não venham atrás dele por causa dos milagres do que Ele faz. Mas aquilo que Ele é. E agora Deus se apresentou, aí livrou o povo, passou a seco, e agora Deus foi glorificado, mas também Deus falou, vão saber que Ele é profeta, que Ele é meu servo, e está ali. E por isso que Deus honra. Cheguei num lugar um dia, Cotaí, e viu o vento curar a mulher. Ele viu, ele ficou, a mulher ficou, vento. Nem eu estava sabendo, eu estava orando, mas que tinha vento, não tinha. O que você comentou com vocês? Ela teve aqui um tempo. E ela viu o vento, mas foi que vento, eu não senti nada, mas só ela, o vento era nela. E curou mesmo. E então a gente fica assim maravilhado. Agora, Deus faz o que? Ele honra, ele é meu servo, ele viu minha palavra, ele orou, eu curei, aleluia. Amém? E muitas vezes a gente, aleluia, acha que até tal, mas Deus quer também glorificar o seu nome em nossas vidas. Ezequiel disse, todos saberão que eu vi um profeta e eu assumei. Por isso que quando eu fui lá, o homem ficou daquele jeito, porque ele percebeu que era de Deus. Não é possível que as coisas acontecem tudo assim, o dente quebra, aí isso aqui. Aí você fala, nossa, eu ia trazer o óleo para ungir, esqueci, mas tal. Depois que fez cuidado, aí ele se expôs e tal, né? Que eu não posso falar aqui, que depois ele até ouviu o vídeo. Mas era que a Deus querendo curar ele. Porque semana passada, ou mês passado que eu estive lá, Deus já tinha feito uma cura em alguém lá, viu? O tal do mal de Partes. Na 31 de março, viu uma mulher chamada Amélia, não sei se sobrevive, ela já era bem de idade. E todo mundo dizia, Amélia vai morrer, Amélia que era mulher de verdade. Aí ela ia morrer, e todo mundo na igreja, e todo mundo torcendo. Por isso que você não pode acreditar em todos que diz que é do Senhor, porque muitos mentem, né? Diz que vem em nome do Senhor, que é do Senhor, mas não é. Porque as suas obras não condizem com aquilo que ele está dizendo. E todos os parentes já de olho na herança. Então eles ficavam lá, os parentes chegando, isso aqui, falavam, agora vai, velho. E a velha ficava assim, entendeu? Ela frequentou a igreja, mas estava assim. E aí eu fiz uma campanha de 7 dias, no último dia a irmã falou para o meu lado, não vai não vai adiantar. Ela trabalhou na casa dessa mulher. Não vai adiantar, vamos deixar para lá e tal. É tão difícil entrar lá. Eu falei, nós vamos, porque ele é Jeová Rafa, o Deus que sai, o último dia da campanha eu fui. Cheguei lá, abri a porta, entrei, né? Eles abriram a porta, aí ela lá e tal, aí ela tinha um dinheirinho, ela guardava dentro do. Aqui assim, né? Então vi que a gente era uma ofertinha. Aí a dona Amélia tremendo, aí eu, em nome de Jesus, o Rafa está aqui. Eu fiz muita coisa, Deus curou ela. Daqui a pouco parou de tremer, né? Nem percebeu. Ela foi lá, pegou o dinheiro no nem percebeu, pegou lá, 50, 60 reais, entregou para nós como oferta e fomos embora. Aí daqui a pouco a dona Amélia pegou o ônibus e foi para a Igreja Universal. Viu? Amém? E a dona Amélia sentada no ônibus falando para todo mundo que foi curada. E no outro dia, no outro mês, mandou o sobrinho dela vir aqui trazer um som para a igreja. Os primeiros sons da igreja, que era uma caixa de som. Disse, a minha tia, dona Amélia, a minha avó Amélia, mandou tudo isso aqui. Porque agora ela está indo na Igreja Universal, amém? Ela anda de onde, vai sozinha para a cidade, vai na feira fazer compras, viu? E os outros, tudo esperando a herança, mesmo, da dona Amélia. Mas não são parentes, não são gente da família, não são gente tudo que eu ama. Não é assim, irmão. Muitas vezes a gente precisa de Deus, para Deus confundir muitos olhos gordos, muito invejoso, muita maldade que existe por aí, aleluia. E muitas vezes parece que é tudo em cima do crente, amém? Porque o crente, ele é um servo de Deus, o qual Deus vai ser glorificado, aleluia, o qual Deus será exaltado na vida dele. Porque através dele, na frente, obedecendo e falando ao povo, Deus vai fazendo a obra. Então é isso que Deus falou para mim, olha, eu tenho muito milagre para fazer, coisas sobrenatural. Só que meu servo também, aleluia, a turma vão acreditar, aleluia, que eu estou com ele. Amém? É um sinal de Deus.
Aí você fala, mas como o senhor estava com Moisés, e estava com esse povo, passando todas essas coisas, mas porque eu tenho o projeto. Então o início da história, ou a caminhada da história, não é o final. E muitas vezes a gente já pensa que o começo ou a caminhada é o final. Né? Ah, já não dá mais, já não aguento mais. Né? Eu mesmo já cheguei e falei assim, eu não vou pregar mais, não vou orar mais, não dá mais, tá vendo? Mas no outro dia eu levantei mais sedento de Deus aí e tal, porque de noite ele me visitou, viu? E aí fez eu levantar 2 horas da manhã e dobrar o joelho e ficar falando com ele a noite inteira, viu? Quando eu vi, já era 9 horas da manhã. Eu falei, não, eu não dormi essa noite e tal. Mas fiquei todo o tempo falando em Deus, fiquei possuído de Deus, viu? Então por isso, vamos glorificar a Deus, amém, irmão? E ir embora, continuar caminhando, amanhã trabalhar, fazer o que tem que fazer, eu venho no escuto na igreja, porque Deus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da igreja, eu sou o servo dele e ele vai ser glorificado. Enquanto o diabo vai ser confundido, enquanto o diabo não vai enxergar nada, no meio da escuridão, no meio das trevas, nós vamos andar na luz do Senhor. Isaías 2:5, andando na luz do Senhor. Diga a glória a Deus. Enquanto ele anda em treva, e quem anda em treva não sabe para onde vai. A gente andando na luz do Senhor. E sempre o milagre estará diante de nós. Depois de passar a caminhada, depois que for o processo, depois que Deus cumprir a vontade dele, agora ele dá a coroa para nós, amém, não? Aí as portas se abrem, o recurso chega, nós somos curados, tudo acontece, viu? E aí a Bíblia diz em Jó, será como que? Será o seu sofrimento esquecido. Por quê? Será como águas que se passaram. Está escrito em Jó. O seu sofrimento, você até esquece que sofreu tanto. Eu falo, Senhor, mas nem quando eu servi o Senhor, é tanta perseguição, é tanta coisa acontecendo. Vocês estão vendo aqui todos esses anos, vocês sabem. É luta para todo lado, tem hora que parece que a gente tem que pegar um foguete e subir na face da terra. Não é? Pensa até que está ficando louco, acho que eu estou enlouquecendo, Senhor. Prepara e leva logo. Deus fala, não, eu tenho um plano. Você não é representante. Eu tenho um milagre para fazer. Eu entro em lugares aí, vocês vão saber. Eu levanto as mãos, pessoas até de outras igrejas. Levanto a mão para você ver o que Deus faz, é doido? Aí o outro vez, outro dia, contando, nossa, aconteceu isso, aquilo que você falou cumpriu. Aleluia. E certamente por quê? Por causa de Deus, amém? Está em mim e eu sou servo dele. E se você é servo dele, ele será glorificado, mas também vai glorificar você, amém, irmão? Vou falar que a pessoa é meu servo, amém, irmão? Eu estava com ele, ele está na minha direção, e por isso eu vou exaltar ele também, o nome dele, aleluia. Ele podia falar, não, o milagre é meu, a glória é minha, o louvor é meu, eu não divido com ninguém, mas não, Deus queria que o povo aprendesse a acreditar no líder que Deus colocou. E eu fico honrado por alguns aqui, eu tenho que terminar agora do horário, né? Eu vou terminar, eu não sei se está 5 minutos adiantado ou 5 minutos atrasado, mas eu já termino agora. E nesses 5 minutos, né, eu louvo a Deus, amém? E glorifico a Deus pelas bênçãs do amanhã, né? Pelos caminhos que vai se abrir, amém? Pelos diabos que ele já deixou confundido, amém? Pelas estradas da vida, não é? Pelos diabos que está por aí, procurando e até agora não encontrou, amém? Amém? E de repente se aparece isso e isso, mais bonito, mais cheio, aleluia, mais próximo da ele, por quê? Porque você é um representante de Deus, aleluia. E se ele enviou, e se ele está, aleluia, ele vai fazer nós chegar até no final do trajeto. Nem que ele dê um cajado na nossa mão que de Moisés, amém? Eu te disse que um rapaz foi orar com um pedaço de pau desse tamanho, eu até pensei, falei, veio mais uma, me ameaçar ali na porta enquanto eu prego. Mas não, né? Ele disse que agora ele ia ser um Moisés. Ele ia pegar uns negócios amarelos, pintar um cajado, e ele quer vestir a roupa de Moisés, não está que nem Moisés. Aquilo é loucura já, meu. Que não tem nada a ver com Deus. Aí vai ter uns loucos por aí, né, que quer andar com o cajado de Moisés. E muitas vezes, aleluia, tem tanto Moisés que surge do nada, mas Moisés foi naquele tempo, agora somos nós, servos do Senhor, amém? E Moisés foi como exemplo, o poder de Deus como exemplo, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Coloca o sonho de Deus nessa noite, Natal. Enquanto nós estiver louvando, estiver exaltando, aleluia, aí você vai vendo, aleluia, fala, nossa, aleluia, é assim, então eu tenho que caminhar, eu não posso parar agora. Não adianta eu me lamentar, ele quer que eu caminhe, que eu continue, que eu acredito, aleluia. Quantas vezes se abre a porta, às vezes tem uma viva alma, aleluia. Né?
Você pede para trazer os prósperos, aí vem mais gente pior do que o outro, viu? Aí ele cura, prospera, levanta o outro do outro lado, aleluia. E de repente chega o piso, chega o suprimento, aleluia. Amém? E Deus é glorificado e exaltado porque Ele está diante de nós, aleluia. Sem que tem ciúme da minha adoração. Não há outra além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. E eu dizia a ti, ele vai fazer um milagre, aleluia. Daqui a pouco começou a chegar 30 cesta básica. Chegou uma mulher, deu dinheiro para ela, ela chorava, dinheiro de chambre. Eu falei assim, não falei minha tia, era o Deus de Israel, aleluia. Ele virá, ele não tardará, certamente o Senhor nosso Deus tem um projeto, aleluia. A única coisa é que você tem que continuar caminhando na presença dele, aleluia. Deixa que o diabo ele cuida. Deixa que o diabo, aleluia, fica nas trevas, fica cego, aleluia. Às vezes parece que você está perdendo, parece que ele está prevalecendo, mas não é. É que ele vai ser confundido, aleluia. Deus tem um projeto, aleluia. Aleluia, porque o nome dele será exaltado, aleluia. Ele diz: todos agora creram em mim e creram no meu servo Moisés, aleluia. Eu falei para aquela pessoa: vai buscar a chave que você perdeu do seu carro eletrônico. Que é isso, seu companheiro? Ele chamou mais de 10 mecânicos, era o negócio digital que liga o carro não liga. E ele não sabia, o carro parou, ele veio de Minas para cá, era um crente, e não sabia o que tinha acontecido. E eu falei para ele: Deus falou para você ir lá procurar no sofá, por ali, você vai encontrar. E ele foi com a esposa dele, achou, voltou tudo alegre, e falou: estava no lugar que você falou. Eu falei: não é eu que falei, foi Deus que falou. E quando Deus fala, aleluia, a terra se absorve. Se Ele prometeu, se Ele disse, se Ele falou, aleluia, o faraó pode vir, as coisas podem acontecer, mas Ele vai levar o final do destino, aleluia. Não importa o milagre, do jeito que vai ser, aleluia. O mar parou, o povo passou a seco, o carro de faraó emperrado, e ele glorificado, e o seu servo Faraó, seu servo Moisés, aleluia, também sendo honrado, aleluia. Canta comigo agora, bendito o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus, aleluia. Ele tem feito maravilha. Eu estava sentado na minha sala e Deus falando comigo: olha aí o que eu faço, aleluia. Eu faço prosperar, não importa da onde eu sou o Senhor, aleluia. Se alguém te abandonou, se alguém fez falsidade e maldade para você, não importa que eu tenho um projeto, aleluia. E eu estou aí com você, aleluia. Prega a minha palavra, anuncia o meu dia. Eu falei milagres, aleluia. Eu falei: Deus do céu vai enxergar, o paralítico vai andar, o câncer vai ser arrancado, ele for, vai, aonde você for. Eu tenho feito e vou continuar fazendo, aleluia. Mas é o pastorzinho da igrejinha, ele não está na mídia. Mas um dia Deus mandou um profeta de Santa Catarina e veio falar para mim que Deus reserva aos seus o Elias. Ele fica guardado na aljava do Todo-Poderoso, e na hora do Senhor, o Senhor envia, e ele aparece ali naquela situação, e levanta a mão para Deus, e Deus faz um milagre. Eu disse: Senhor, por que aquele rapaz estava se matando na pedra, e toda hora aparecia lá? Hoje eu tudo obreiro na igreja, não. E ele pufando na pedra, e ele é grandão, quando ele fumava ficava esquisito, né?
Tem uns que ficam esquisitos, tem uns que tiram a roupa, fica pelado, tem outros que ficam escondidos debaixo da cama, olhando no buraquinho. Cada um tem um tipo de chamado nóia. E eu cheguei muitas vezes, eu vi que ele estava inchadão, eu botei a mão na cabeça e falei, Deus mandou vir aqui e vai libertar. E Deus libertou o outro, estava dentro do cabeleireiro, e Deus falou, vai lá de manhã e prega para ele e vai libertar. Amém? E Deus mandou o versículo, preguei, orei, Deus libertou. Fui internado e saiu. Quando ele saiu da internação, o primeiro que veio na porta foi eu, com o versículo na mão. Viu? Então, meu Deus que está aqui, nós vamos encerrar, aleluia, e olhando, aleluia, para diante de nós, aleluia, diga assim, olhando para diante de nós, porque ele diz, Isaías, eis que eu vou diante de vós, e guindareis, aleluia, os caminhos tortuosos, quebrar a tranca de ferro, a porta de bronze, e darei o tesouro escondido, aleluia. Se você não sentiu Deus ainda, eu não estou emocionado, não. Às vezes aqui as pessoas pensam que eu estou chorando porque eu estou sofrendo. Eles estão chorando porque eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Eu estou chorando porque às vezes eu não aguento Ele. Aleluia. Às vezes eu dobro a bufadinha e eu falo, Deus, eu sou tão pequeno, Senhor, mas eu sou escolheu. Eu falei, é você mesmo. Deus, minha vontade de ser bom, mas eu não vou aguentar. Se o Senhor faz coisas que a gente não entende. Aleluia. E Deus fala, é assim que eu trabalho. Aleluia. No final da história você entende. Agora não, só no final, meu. Mas aquelas novelas, né? Que só no final entende. Aí o mocinho acaba com a mocinha, né, o galã com a galã, e assim aquelas coisas. Então o fim da história, diz Isaías, já está escrita, não é? Levante as mãos para glorificar a Deus agora. Se você tem a sua oferta, você tem o que você se prepara aí agora. Ah, Deus, ó Pai, faz um milagre agora. Quando a gente chegou nessa igreja ontem e hoje, ó Pai, eu disse que hoje o Senhor estaria aqui no teu santo monte, ó Pai. Ó Pai, no lugar da adoração, do sacrifício. E o Senhor, ó Pai, só disse, ó Pai, que o Senhor tem projeto, ó Pai. E o Senhor está determinado nele, ó Pai. O que o Senhor não muda, o Senhor é ontem e hoje eternamente, ó Pai. Então faz um milagre agora. Meu Pai querido, ó Pai, na vida de quem está aqui presente, ó Pai, ó, liberta, cura, Pai, entra com a providência agora, entra com a libertação agora, ó Deus, faz ele se alegrar, ó Pai, ó Pai, faz ele crer que é um profeta. O Senhor diz, creio em vosso Deus prosperarei, e creio nos seus profetas estarei seguro. Ó Deus, que ele saiba que houve um profeta no vosso meio nessa noite. Abre todas as portas, ó Pai, que esse mês, ó Pai, que inicia, Senhor, ele veja, meu Pai, o gozo do Senhor, ó Pai, enquanto os demônios que vieram, ó Pai, tentaram de todo jeito, ó Pai, andando em treva, vão procurá-lo, mas não vão encontrá-lo, ó Pai, vão tentar parar, mas não vão saber nem onde eles estão, ó Pai, o que o Senhor vai fazer, meu Pai amado, nós triunfamos, ó Pai, seja na saúde, na finança, espiritualmente, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor, diga graças a Deus, que a consolação de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos. Vão em paz e que Deus abençoe, em nome de Jesus. Está encerrado, aleluia, para a glória do Senhor. Amém, amém, Jesus, graças a Deus. Lembrando que